Fala galera, aqui é o Fernando Meligeni e eu estou na quadra com Silvio Bastos. Bom, hoje o meu convidado nesse primeiro programa, eu poderia apresentar ele de várias maneiras. Poderia falar dos resultados, da semi de Roland Garros, da medalha de ouro no Pan-Americano, mas eu acho que a melhor maneira de eu apresentar esse cara que está aqui do meu lado é como um grande amigo. Pino, prazer ter você aqui nesse primeiro programa. Obrigado, Silvião, é um prazer. Você sabe muito bem o quanto eu tenho de respeito por você e carinho. É um esporte muito difícil, muito complexo, mas é apaixonante, né? E você é um cara remanescente dentro dessa loucura de ter jogado, ter virado técnico, ter feito comentários. É muito legal toda essa história que a gente consegue criar dentro do tênis, esse amor que a gente tem pelo esporte. Um grande prazer estar aqui conversando com você. Eu já sei, né, provavelmente o que você vai falar, mas como é que começou o início? Como é que surgiu o tênis na sua vida? Com 8 anos de idade, minha irmã com 12, 13 anos, ela começou a jogar tênis e eu também, no clube. Eu fazia futebol de salão, fazia judô, handball na escola, normal, como qualquer criança. Que é tipo mais ou menos o que o Gael está fazendo. Com um pouco menos de carinho pelo esporte, pelo tênis, né? Ele é um pouco mais do outro lado, que eu respeito também. Mas, e eu tive a sorte, da primeira vez que me apresentaram o tênis foi o Nunes, Sim. que você conhece muito bem. Muito. E dei muita sorte, porque ele era um garotão também. Uhum. Ele tinha 19, 20 anos, eu tinha 8, 9. E ele me mostrou uma ideia sobre o esporte, me apresentou o esporte de uma maneira, como vocês que estão dentro da quadra no dia a dia, de uma maneira muito legal. Uhum. Né? Porque você pode botar um menino aqui dentro e falar, e aí, vamos lá, pega a tua raquete, manda 4 bolas para ele, e ele sair da aula depois de meia hora, 1 hora, achar legal, bati na bola. Ou fazer toda uma história, né? E o Nunes conseguiu me envolver. E aí é onde eu comecei a jogar tênis, comecei a gostar, comecei a deixar o futebol de salão na época, né? Pra fora, o handball eu já não gostava tanto, o judô também, já não é muito legal, e fiquei só no tênis. E aí nessa sequência aí, Nunes, Cidinho estava nessa história? Cidinho depois. Cidinho, Marcelão, o Jarrão. Jarrão também? Um monte de gente, o Gringo, vários caras que passaram pela minha vida. Todo mundo me deu muita força, cada um teve num momento, né? Depois na época de profissional, e tem muito mais gente, né? Depois do Marcelo tem o Daniel Musacchio, tem o Pardal, tem o Baby, tem muita gente que passou pela minha carreira. Eu fui um cara que meu pai era interessante, porque ao mesmo tempo que ele gostava, e era uma visão dele, e ele gostava da coisa de você ficar com o mesmo treinador, ele achava que cada um dos treinadores poderia trazer coisas diferentes, visões diferentes de tênis, visões diferentes de técnica. E foi isso que aconteceu. Eu acabei indo para a Argentina, com 15 anos, para treinar. Então foi muito interessante a minha caminhada no juvenil. E ali o Dani na Argentina era final de juvenil, mais ou menos? Eu cheguei na Argentina com 15 anos e ele foi o cara que foi o responsável pela academia, na época, para me cuidar. Porque ele era casado com uma brasileira, então naquele momento, sempre quando você vai para uma academia, sempre você acaba encostando um professor, um técnico para ser o cara mais próximo. E eu fiquei muito amigo dele, depois a gente acabou indo embora junto da academia. E veio parar no Rio, né? Vim parar no Rio, treinei aqui fiquei na casa do Alexandre Almeida durante muitos anos. Valdir Almeida, Almeida, na Lobby, no Fluminense. Engraçado que eu paro no tempo assim e fico voltando, e eu tenho lembranças de você em momentos, em várias situações. A tua geração é a geração que veio na sequência da minha, né? Você está 50? Eu sou de 71, né? Eu 63, né? Então a minha geração, Neco, Dácio, Juca, e aí vem você, Betão, Jaime, e aí a molecada que eu treinei, o Narc viajava junto, o Juan, Dudu Nunes, Teófilo. Então, quer dizer, você foi a primeira geração minha de treinador, em que eu acompanhei vendo. E você jogou com todos eles, e você matou todos eles. Eu não me lembro, Juan chegou a te ganhar em algum momento? O Juan não, tanto que eu tiro o sarro dele até hoje. Não, o Juan não, porque os outros eu tenho certeza. O Juan era o único que eu podia imaginar que, de repente, o Juan sim, talvez. Mas o Dudu não, o Roberto também não. Mas eu lembro, última rodada de um quali em Brasília, você deu um pau no Roberto, 2-1,
na Esplanada dos Ministérios. Eu não lembro se ele entrou Lucky Loser depois, mas enfim, você acaba, no Origin, quando você ganhou, eu estava com outro menino jogando 14, eu vi você jogando a primeira rodada, e aí depois quando eu vim embora eu descobri que você ganhou o torneio, não tinha, óbvio, internet, enfim, e a gente ficou assim, pô, lembra lá, 2 semanas atrás, 15 dias depois você descobre o negócio. Então, quer dizer, a tua vida se cruza na minha, em vários momentos, depois, óbvio, você veio morar no Rio, às vezes ia no Fluminense, você estava treinando na quadra ali embaixo, depois na lobby. Então, quer dizer, eu acho que essa história que você falou aquele dia da outra conversa, né, que o tênis tem espaço para todo mundo. É óbvio que você vai ter que ter qualidade no que você faz, você vai ter que saber e vai ter que fazer bem feito. Mas dá para você, de repente, ir para um lado e depois você troca para o outro. Cara, o Fábio é um super exemplo disso aí. Eu acho que esse é o grande problema, Silvio. A gente rotula muito no Brasil. E eu venho falando sobre isso. Que você tem que ser isso. E eu sei que muitas vezes eu sou um pouco duro, mas eu já percebi que no Brasil não adianta você ficar tentando fazer as pessoas entenderem. Simplesmente, por ela. Ou você realmente é duro, ou as pessoas... você cria uns desconfortos, ou as pessoas começam a te rotular. O que a gente vem mais escutando é isso. Um ex-jogador tem que ser técnico. Um ex-jogador tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E o pior, eu acho, um ex-jogador tem que ser técnico, se ele não for, ele não quer ajudar o esporte. É isso. Isso é o pior de tudo. Eu acho que é pior do que... Eu acho que você tem... já no passado que o Dácio virou um comentarista de televisão e depois todos nós viemos atrás. Depois você tem jogador como o Fábio Roberto, que você fala que virou um cara que fez tickets que ninguém imaginava e hoje tem várias pessoas querendo fazer também. Aí você tem técnicos, você tem caras que fazem clínica de tênis, como eu faço um monte, tem um monte de cara que faz, Saretão faz, a Vanessa, tem um monte de gente que faz. Eu acho que isso é muito legal. Eu acho que o que eu peço sempre, e na coletiva, naquele dia, quando eu brinco, eu falo assim, não rotula, dá uma olhada. É mais um elemento, é mais uma coisa boa para o esporte. O importante é que todos estejam dentro, cada um do seu jeito. Outro dia, conversando com o Thomas Koch, eu falei, Tomás, pelo amor de Deus, faz um livro. E ele falava para mim, não, filho, não vou fazer, como que eu vou fazer um livro? Não sei o quê, quem sou eu para fazer um livro? Vezes 3. Sabe, eu sou muito menos do que você. Né? O cara é um gênio para mim de tênis. A pergunta é ótima, né? Quem sou eu para fazer um livro? Mas ele não fala por ele, ele fala pelo mercado. Né? E aí, se você vai fazer um livro, a gente vai rotular, não, mas por que o Silvio está fazendo? Está fazendo porque está trazendo coisa boa para o tênis. Porque o cara quer ler, porque o cara quer estudar. Você está fazendo um canal de YouTube, você está fazendo um podcast, seja o que for, você está colocando mais um elemento dentro do esporte, que vai ter uma pessoa, ou 1.000, ou 10.000, ou 100.000 pessoas que vão estudar. E no caso do tênis tem espaço, né? Porque, né, se fosse um futebol, de repente era mais uma. No tênis é o cara, porque... precisa, é carente. A primeira coisa que as pessoas perguntam é, mas quem é essa pessoa para estar falando sobre isso? Pessoa que entende de tênis. E eu venho brigando muito disso, falando, deixa fazer. Não gostei, não vejo. Se eu não gostar do teu conteúdo, do meu conteúdo, não veja. Você tem essa opção, mas não precisa destruir. E aí, no momento que a gente fizer isso a favor, o tênis nosso vai ser muito mais forte.